Mateus capítulo 21, versos 18 a 22. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Deus Pai, amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui hoje reunidos em torno da palavra para aprender mais acerca da tua revelação a nós. Que o Senhor seja cultuado aqui essa manhã, por meio da exposição do texto bíblico e por meio da nossa atenção àquilo que será exposto, explicado e aplicado às nossas vidas. E nos dá, Senhor, do teu poder, do teu Santo Espírito, para que a gente possa viver de acordo com a palavra, não sermos apenas ouvintes, Deus, porque de nada adianta ouvirmos a palavra e não colocarmos ela em prática em nossas vidas. Nos ajuda porque somos pecadores, somos limitados, somos falhos e precisamos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, se nós pegássemos esse texto e fizéssemos exatamente o que eu fiz agora, uma leitura isolada dele, sem levar em conta nada do contexto aqui, onde esse texto está inserido, qual será que seria o assunto que aparentemente nós colocaríamos como o assunto principal do texto? Se nós não olhássemos para trás, para aquilo que passou até aqui, e nós simplesmente lêssemos o texto e tentássemos tirar o assunto principal, o que parece ser o foco aqui deste relato? Eu acredito, irmãos, que nós seríamos levados, teríamos os nossos olhos direcionados para a parte final do texto, para o versículo 21 e mais especificamente o versículo 22. Parece que o foco aqui do texto está no tipo de fé que nos leva a obter tudo aquilo que nós pedimos em nossas orações. Parece que esse é o foco aqui do texto. Porém, irmãos, eu informo desde já que esse não é o assunto principal que Mateus está tratando aqui. Não é esse o foco do texto. Este relato curioso, eu até diria, sobre o encontro de Jesus com uma figueira sem fruto, ele foi narrado neste ponto aqui do Evangelho de Mateus para ilustrar aquilo que havia acontecido no texto que nós temos analisado nas últimas 2 semanas. Se nós não considerarmos todos os eventos envolvendo a entrada de Jesus no templo, nós seremos incapazes de compreender de maneira correta, ou pelo menos de maneira mais precisa, este sermão pregado por uma figueira. Por conta disso, é absolutamente necessário nós recapitularmos, mesmo que brevemente, o texto de Mateus 21, versos 12 a 17. Nós vamos agora fazer de novo a leitura desse texto que nós já analisamos, só para trazer de volta à nossa mente o que havia acontecido lá no templo. O texto diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os escribas sacerdotes, os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então, o que havia acontecido? Cristo havia demonstrado toda a sua autoridade messiânica ao entrar no templo, local que deveria ser casa de oração.
E ali no templo, Jesus percebeu que aquele lugar havia se tornado, na verdade, um esconderijo de ladrões. Jesus então expulsa todas as pessoas dali. Aquelas pessoas que estavam naquele comércio gigantesco que estava acontecendo no período da Páscoa, expulsa os que estavam comprando e vendendo e ainda cura cegos e coxos, autenticando por meio deste milagre toda essa sua autoridade como Senhor do templo. E aí, diante da presença imponente de Jesus ali, crianças começaram a clamar Hosana ao filho de Davi. Um clamor declaradamente messiânico. É o mesmo que dizer salva-nos, Messias prometido. Enquanto do outro lado, os religiosos se indignaram com tudo aquilo. E imediatamente questionaram a autoridade de Jesus e não o receberam como o Senhor do templo. É sobre essas duas reações opostas, o contraste entre a humildade das crianças e o orgulho desses líderes religiosos, que o relato aqui desta figueira vem para nos ensinar. Este é o ensino principal aqui do texto de hoje. Esse contraste das duas reações que aconteceram no templo. Então, meu objetivo aqui essa manhã, irmãos, é no primeiro momento explicar todo esse texto de Mateus 21, versos 18 a 22, e depois nós vamos focar naquilo que nós podemos aprender diante desse sermão que foi pregado por uma figueira. Então vamos primeiramente para a explicação de todo o texto. Eu vou começar aqui, irmãos, nos situando cronologicamente, tá? Vamos lembrar que a entrada de Jesus em Jerusalém, lá no primeiro texto que abriu, o capítulo 21, ele aconteceu num domingo, naquilo que abre a tradicional Semana da Paixão do calendário cristão, o Domingo de Ramos. Depois, no outro dia, então na segunda-feira, ocorre a entrada de Jesus no templo, evento que foi narrado por Mateus e nós vimos já nas duas últimas semanas. E por diversas vezes, aqui ao longo das explicações do Evangelho de Mateus, eu tenho avisado a vocês que o autor aqui ele não se preocupa com a cronologia dos eventos. Ele não tem uma preocupação detalhada, né? Olha, eu preciso detalhar todos os eventos de maneira cronológica. Não, Mateus ele tem um objetivo lógico e ele organiza o seu evangelho de maneira lógica. Mateus ele se preocupa em demonstrar aos seus leitores que este Jesus de Nazaré é de fato o Messias que veio para salvar o mundo. Essa é a preocupação e ele organiza logicamente para conduzir o leitor a isso. Nos demais relatos evangelísticos, você vai ter lá em Marcos uma preocupação mais cronológica. Marcos ele é muito mais preciso em traçar a ordem dos eventos. E é por conta desta união, né, que nós temos de três pessoas distintas que contam uma mesma história, que nós hoje somos capazes de remontar com muito mais precisão tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. A gente une os três evangelhos sinóticos, que contam a mesma história dos seus pontos de vista, e a gente consegue ter uma precisão muito grande do que estava acontecendo, do que ocorreu ao longo de todo o ministério de Jesus. E Marcos, lá no seu evangelho, ele nos informa que esse texto aqui que Mateus narra de maneira sequencial, como se fosse um só evento, na verdade ocorreu em dois momentos distintos. A parte inicial, que seria para nós aqui os versos 18 e 19, ela aconteceu antes da entrada de Jesus no templo. Antes de Jesus entrar no templo, ele encontrou a figueira. E aí a parte final, onde os discípulos se deparam com a figueira, ela vai ocorrer só no dia seguinte, só na terça-feira. Então, o evento aqui começa com Jesus indo até a figueira, com fome, não achando os frutos, ele vai para o templo na segunda-feira, e aí na terça-feira de manhã é que os discípulos passam de novo pela figueira e vê que ela estava completamente seca. Essa é a cronologia dos eventos, dos fatos. Então, tendo feito essa cronologia aqui, essa organização, vamos para a análise propriamente do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, obviamente, e acompanhe comigo versículo a versículo. Verso 18 nos informa que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Então, Mateus nos informa aqui que logo nas primeiras horas do dia, aqui, logo cedo da manhã,
indica aquele momento onde os raios de sol começaram a aparecer, logo cedo, para nós aqui seria 6 horas da manhã, 6 e pouquinho. Então, logo cedo desta segunda-feira, que Jesus ia ao templo, Jesus estava entre Betânia e Jerusalém. Em algum momento na estrada, entre as duas cidades, Jesus teve fome. Ele ficou ali com fome naquele momento. Isso demonstra para nós o quanto Jesus era humano. Demonstra para nós a sua humanidade. Logo ao sair cedo da manhã, caminhando, Jesus teve fome como qualquer um de nós teria. E aí o texto prossegue dizendo que, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. É importante essa informação, que ele não encontrou nada a não ser folhas. Então o que isso indica? Que Jesus ele avistou uma figueira, mesmo que não fosse época de figos, porque Marcos faz questão de nos dar essa informação, que esse não era um período de encontrar figo nas árvores, não era um período da época de frutos desse tipo de árvore. Cristo mesmo assim foi lá para encontrar figos. Ué, mas por que Jesus foi até a árvore se não era tempo de figos? Por que isso aconteceu, né? Por que Jesus se dirigia a uma árvore que certamente é a mesma coisa nós ir no inverno procurar figo aqui no sul. O figo dá no período do verão. Nós vamos lá no inverno buscar figo? Não. Isso aconteceu, irmãos, porque um dos sinais de que há a presença de frutos em uma figueira é justamente a presença de folhas. Quando há folhação completa na figueira, existe normalmente o fruto. Por mais que o fruto pode não estar ainda maduro. Porém, o figo verde, ele é igualmente comestível. Ele pode não ter o mesmo sabor, ele pode ser amargo, mas ele sacia a fome. Então, ao ver a folhagem completa, aquilo é um indício de que há a presença de fruto ali. Por mais que não fosse estação e por mais que eles pudessem não estar maduros. Mas havia o anúncio de que naquela árvore há fruto. Mas mesmo com a folhagem completa, Jesus se aproximou da árvore e não encontrou nenhum fruto. É aí que o verso 19 prossegue. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Jesus, não podendo matar a sua fome, ele amaldiçoou a árvore, para que ela nunca mais desse fruto. A figueira, que anunciava a presença de frutos com suas folhas, ela dava um falso testemunho sobre a sua real condição. As folhas eram um falso anúncio. E Cristo ele viu nisso a oportunidade para providenciar uma ilustração poderosa aos seus discípulos sobre aquilo que haveria de ocorrer logo depois no templo. Jesus viu nisso a oportunidade de ilustrar verdades espirituais profundas sobre aquilo que iria acontecer logo mais. Mas antes de prosseguir, é importante também ressaltar aqui que nós vemos as duas naturezas de Cristo em ação. No mesmo texto. Cristo, na sua humanidade, tendo fome, indo atrás de alimento, saciar a sua necessidade física. Um espírito em forma humana não tem fome. Como os gnósticos diziam na época de Cristo, né? Logo após ali, João combateu esses homens. E nós vemos também a onisciência de Jesus. Ao saber exatamente aquilo que aconteceria no templo, e providencia aqui uma ilustração poderosa aos apóstolos, mas também nós vemos o poder de Jesus sobre a criação, ao ele providenciar, aqui pronunciar um julgamento sobre a própria natureza. Com uma palavra, Jesus ordenou aquela árvore secar. Jesus ele é Senhor sobre a criação. Ele dá ordens e a criação obedece. Então é importante reforçar isso aqui. Jesus ele sabia, irmãos, obviamente, exatamente o que ele ia encontrar quando ele chegasse na árvore. A falta do fruto não pegou Jesus de surpresa.
Ele sabia que ele ia chegar lá e não teria fruto para comer. A onisciência de Jesus jamais permitiria que ele fosse enganado por essa situação. Jesus sabia que aquele momento ali forneceria uma ilustração importante. A árvore ali forneceria uma pregação importante sobre aquilo que aconteceria no templo. Os discípulos muito provavelmente não entenderam no dia seguinte. Eles ficaram surpresos quando a árvore secou rapidamente. Eles não compreenderam de cara esse sermão que foi pregado. Mas o fato de Mateus ter colocado aqui no seu relato, logo após o templo, mostra o quanto depois de Jesus ser assunto ao céu, isso foi importante para eles. Eles compreenderam. E ele colocou aqui no seu relato. Isso demonstra a eficácia desse sermão que foi pregado por uma árvore. E aí o verso 20 prossegue. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira ficou depressa. Então, no dia seguinte, na terça-feira, os discípulos ficaram impressionados com o fato de uma árvore ali, estava com todas as folhas, bem bonita, bem bela, anunciando a presença de frutos, ter secado em apenas 24 horas. E aí Jesus providencia o ensino diante da reação dos discípulos, nos versos 21 e 22. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E aqui, irmãos, que muitas pessoas pegam e isolam essa parte do texto. Isolam de todo o resto do contexto aqui que há no texto da figueira. E aí interpreta o texto de maneira isolada. Por consequência, por fazer isso, óbvio que o foco vai recair nesses dois versículos aqui, onde parece que o tema central é a fé. Só que o foco dessa ilustração, providenciada por Jesus aos discípulos, é explicar aquilo que havia acontecido no templo. Demonstrar os perigos da falsa religião. Os perigos de uma esperança messiânica nacional, mas que possui dúvidas quando se depara de frente a frente com o próprio Messias. Que continua a duvidar e a questionar, mesmo diante de sinais inquestionáveis do poder e da autoridade de Jesus, o Messias. De nada adianta ser sincero em sua esperança por um Salvador, mas errado em duvidar de Cristo, como sendo aquele que vem para salvar o homem dos seus pecados. Não adianta nada ter fé na vinda do Messias, mas duvidar do próprio Messias. Em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem. Cristo aqui está ensinando aos seus discípulos que eles não podem duvidar. Eles não podem cair no mesmo erro dos religiosos. Eles precisam confiar, crer com todo o coração. E aqui ele está providenciando uma lição importante para daqui a alguns dias à frente. Essa é a semana da paixão. Logo mais, passando alguns dias, Jesus estará crucificado, sangrando, pendurado em uma cruz, como um bandido. E aqui Jesus está dizendo para eles que vocês precisam confiar, não duvidem, mesmo quando o Messias de vocês estiver pendurado em um madeiro. Não deixem de confiar. Porque se vocês crerem sem duvidar, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Basicamente, Jesus está dizendo para eles: vocês farão o impossível acontecer se vocês crerem. Essa linguagem proverbial do monte é simplesmente uma extrapolação do milagre. Está levando a ideia do milagre ao nível máximo, Fazer algo que é completamente impossível aos nossos olhos. E basta vermos a vida dos apóstolos, o ministério apostólico, e nós veremos que eles realizaram
diversas coisas que são impossíveis aos nossos olhos. Milagres deste nível. Pedro, ele andou sobre águas enquanto confiou. É possível alguém andar sobre as águas? Os apóstolos expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram pessoas. Tudo o que pedir em oração, Jesus diz, com uma genuína confiança, em obediência a Deus, com discernimento da vontade do Senhor, vocês receberão. Ah, pastor, mas isso não diz no texto. Só diz que é preciso confiar. Não fala que precisa ter discernimento da vontade, nem nada disso. Mas nós não podemos pegar esse texto de forma isolada. Nós precisamos unir tudo que a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos levar em consideração o que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 5, versos 14 e 15. É o mesmo assunto. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Nós teríamos que ser muito ingênuos, irmãos, de crer que esse texto de Mateus é uma promessa de que eu posso ter qualquer coisa que eu desejo no meu coração, tendo a única condição crer sem duvidar. Nós teríamos que ser muito ingênuos de pensar nisso. Ah, então se eu crer que vou ganhar na loteria e não duvidar disso, eu vou ganhar. Eu vou obter então isso que eu quero. É claro que esse não é o ponto do ensino de Jesus aqui. Nós jamais podemos isolar um texto, um único versículo, e imaginar que nós podemos desconsiderar todo o restante da revelação. Todo o restante daquilo que a palavra de Deus nos informa sobre determinado tema. Nós não podemos pegar o verso 22 aqui, isolar, fazer um monte de cartazes e pendurar na nossa casa e virar um mantra, né, como se fosse uma promessa de Deus para nós, e desconsiderar o que 1 João 5 diz sobre o mesmo assunto. Não dá. Imagina só se isso fosse algo que nós pudéssemos levar mesmo. Vamos chegar perto de um doente terminal e vamos dizer, olha, você pode ser curado, basta que você creia. Peça em oração crendo e você receberá. É o que diz a palavra, meu irmão. Se você não foi curado, é porque você não crê. E aí você desconsiderou todo o resto. Mas quem é que disse que a cura dessa pessoa é a vontade de Deus para ela? Quem que disse? Nós vamos obter tudo aquilo que pedimos com fé em Cristo, no lugar certo, desde que isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Nem mesmo Cristo orou diferente disso. Na oração do Pai Nosso, oração modelo, Cristo fala, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Não a minha, não a dele, nem a de ninguém. A vontade de Deus é aquela que prevalece. Então, tudo que pedirmos em oração, com fé, com confiança em Cristo, isso envolve necessariamente confiar a Cristo e conhecer a sua vontade, porque isso é confiar em Cristo. Confiar é conhecê-lo, é saber quem Ele é, qual o seu plano, quais os seus atributos. Nós certamente receberemos, se as nossas orações seguirem esses critérios. Então, tendo explicado aqui o texto, vamos tentar entender sobre o que se trata esse sermão pregado por uma figueira. Essa é uma ilustração que Jesus providenciou para aqueles seus alunos ali, para explicar verdades espirituais profundas sobre aquilo que ocorreu no tempo. Nós temos aqui o contraste entre a falsa religião e a verdadeira religião. Então nós vamos começar aqui pela ilustração da figueira, a ilustração que ela nos fornece aqui sobre a falsa religião. E aqui novamente, irmãos, nós não podemos pensar que Mateus colocou aleatoriamente essa história da figueira ao acaso, né? Simplesmente jogou ali no meio do seu relato sobre a vida de Cristo. Certamente não é o caso. Mateus, ele é muito organizado aqui no seu relato.
É uma linha de raciocínio muito bem pensada, né? Nós temos aqui também que considerar o fato de que o evangelista ele não fornece muitas explicações. Ele não fica aqui descrevendo cada elemento da ilustração, o que significa. E o que isso quer dizer para nós? Que Mateus sabia que ao menos o público que ele tinha em mente alcançar, um público que nós sabemos era predominantemente composto de judeus, eles entenderiam essa ilustração logo que lessem o relato. Não precisava de mais explicações. Então, como eu já disse, esse sermão, ele providencia uma poderosa ilustração sobre a rejeição sofrida pelo Messias no templo, vinda da parte dos principais religiosos e da maior parte da nação judaica. E onde está essa ilustração? Nós vamos tentar entender isso aqui agora. Uma figueira cheia de folhas, com a sua folhagem completa, ela está ali anunciando boas novas. Ela proclama que existe alimento disponível para o homem vir e saciar a sua fome. Entretanto, essa figueira aqui encontrada por Jesus pregava uma mensagem falsa. Ela anunciava ter frutos, porém não os tinha. Essa é uma ilustração precisa da religião judaica encontrada por Jesus nos seus dias. A nação de Israel, o templo, aqueles religiosos que deveriam guiar o povo, todos eles tinham o propósito de comunicar a beleza e o valor supremo de Deus para o mundo. Foi para isso que Deus elegeu aquela nação. Foi por isso que Deus instituiu o templo. Era para isso que a religião judaica existia. Era para proclamar ao mundo a suprema beleza do Criador. Era para anunciar as boas notícias de que há Deus neste mundo. Mas qual era a verdadeira mensagem que esses que deveriam proclamar boas notícias estavam proclamando nesses dias? O povo, na sua confusão, com falsas expectativas acerca do Messias líder, político, militar, o templo, que deveria ser casa de oração, mas que havia sido transformado em um esconderijo de ladrões, os religiosos, cheios de folhas, cheios de vestimentas características, as suas orações longas, cheias de palavras bonitas, cheias de pompa, os seus jejuns cumpridos rigorosamente, com expressões de sofrimento para as outras pessoas verem o seu jejum. Iam dar as suas esmolas em lugar público e levantavam as mãos para chamar a atenção. Olha aqui, estou dando esmola. Percebam a minha bondade. Eles que deveriam conduzir o povo leigo, o povo comum até o Messias, eram eles que afastavam o povo do Salvador. Diziam ter boas notícias com a sua aparência religiosa, mas só tinham notícia de confusão e morte. Por trás de toda a exuberância presente na religião judaica não havia nenhum fruto. Não havia nada com o qual o homem pecador pudesse satisfazer a sua fome. Como disse o profeta Jeremias, no capítulo 8, verso 11, em um momento muito semelhante vivido pela religião judaica nos seus dias, onde ele, nas portas do exílio babilônico, Jeremias denunciou os religiosos do seu tempo. Ele disse: curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nessa religião que prometia ligar o homem a Deus, só havia a promessa. Não havia nenhuma graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humildade, nenhuma espiritualidade, nenhuma santidade real. E o mais grave de tudo, não havia nenhuma disposição para receber o verdadeiro Messias prometido por Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, verso 11, diz: Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. O que acontecerá com essa nação? O que acontecerá com esse templo? O que acontecerá com esses religiosos que agora no templo rejeitam o Salvador? Assim como a figueira, eles secarão. Avance um pouquinho no texto, no mesmo capítulo 21 de Mateus, e veja o que diz o verso 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vocês secarão e eu darei a outro povo, e eles produzirão frutos. A nação, o templo, os religiosos se tornarão como uma árvore seca que não produz frutos. Se tornarão como um vale de ossos secos. Não há vida, não há boa notícia, não há o Espírito do Senhor no meio deles. Cristo está anunciando por meio dessa ilustração que o Messias, que a promessa de um Salvador, que o Evangelho, que o Espírito Santo será dado a outro povo, que diferentemente dessa figueira que anuncia fruto, mas não produz, produzirá muitos frutos. A salvação prometida para Israel, vinda unicamente pelo Messias, alcançará os gentios. E aqui uma dúvida pode surgir. Será que essa é uma condição para sempre para este povo? Será que Israel está definitivamente, por conta disso, fora dos planos de Deus? Paulo responde sobre isso lá em Romanos 11, 25, onde ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Isso aconteceu. É para sempre? Aí ele diz: até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Até que todos os gentios eleitos sejam alcançados, Israel permanecerá seca. Mas vai chegar um momento onde todos os gentios eleitos serão alcançados. Nós vivemos hoje o tempo da igreja, o tempo da união de judeus e gentios em um mesmo corpo, unidos pelo Messias e pelo Espírito de Deus. Mas haverá um dia em que se cumprirá na íntegra a profecia que Deus entregou para Ezequiel, aquela famosa profecia do Vale dos Ossos Secos. Lá em Ezequiel 37, versos 11 a 14, o texto diz assim: então ele me disse, Deus dizendo ao profeta: filho do homem, e aqui é a referência a Ezequiel, filho do homem aqui é Ezequiel, esses ossos que você está vendo, ele teve uma visão de um vale cheio de ossos secos, né? Esqueletos ali, mortos. Ele diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair dela, ó meu povo, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Deus entrega uma promessa que um dia ele vai trazer vida de novo para um povo que está seco, está morto. Chegará um tempo que Deus dará o seu espírito a esse povo novamente. E eles então reconhecerão que aqueles que eles transpassaram é de fato o Messias que eles tanto esperavam. Mas enfim, não quero me alongar muito nisso. Eu gosto demais desse tema, desse assunto. Mas logo mais nós veremos também na quarta-feira, escatologia está chegando, mas próxima semana outra, né? Começa.
E nós vamos também, mais para frente no Evangelho de Mateus, nós temos o último discurso aqui de Cristo que lida direto com essas promessas. O discurso presente no verso 24 e 25. Então vamos deixar isso para lá, vamos voltar àquilo que é o foco para nós. O perigo da falsa religião. Nós não podemos agir como esta figueira aqui do texto, irmãos. Como religiosos que possuem uma boa aparência, que anunciam palavras de boas novas, mas que não possuem nenhum fruto característico dessa mensagem que carrega. Nós não podemos ser como aqueles que anunciam paz, paz, mas que oferecem a paz no dinheiro, que oferecem a paz na cura de uma doença, na libertação de um problema físico, numa promessa de sucesso e de prosperidade, onde nada disso traz verdadeira paz. É isso que cura superficialmente. Você ameniza um sofrimento hoje, mas o sofrimento retorna amanhã. Paz na palavra de Deus não é ausência de problema, não é ausência de tribulação ou de sofrimento neste mundo. Isso não é paz biblicamente. Paz nas Escrituras é aquilo que nós mais precisamos, é a reconciliação com Deus, nosso Criador. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23 e 27, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Cristo não veio dar livramento do cativeiro romano ao seu povo. Deus não veio dar prosperidade, ausência de dor ou de sofrimento. Ele diz: a minha paz que eu dou é a reconciliação com o Pai. O meu Pai o amará se você vier a mim. Essa é a paz. É isso que a religião precisa fazer: religar o homem a Deus. Essa é a verdadeira paz. E a única forma de nos religarmos ao Criador é através do Filho, da sua morte e ressurreição. E com isso nós chegamos à segunda parte aqui desse sermão pregado numa figueira. A parte que fala sobre a verdadeira religião. Então, depois dessa ilustração perfeita aqui sobre a falsa religião ter sido providenciada ali naquela imagem de uma figueira infrutífera, nas palavras de Cristo, agora nós encontramos a base da verdadeira religião. No verso 21, nós vemos Jesus dizendo: em verdade lhes digo. Lembra o que significa essa expressão? Sempre que Cristo utiliza essas palavras, ele está aqui chamando a atenção do público, chamando a atenção dos seus ouvintes para algo muito importante que será dito. Em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem. Então aqui a primeira característica que nós podemos destacar da verdadeira religião é uma fé confiante. Parece algo muito óbvio até, não é mesmo? É óbvio que uma verdadeira religião tem que ter uma fé confiante. Nós poderíamos até discutir um assunto novamente que nós já tratamos aqui em outras oportunidades, que é a fé sincera. Uma fé sincera, ela também é encontrada na falsa religião. Então, como que essa é uma característica da verdadeira? Se você também pode ir no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, no islamismo e encontrar nessas religiões pessoas que possuem fé e que não duvidam das suas crenças. O testemunho de Jeová que bate lá na sua porta, pode ter certeza que ele não duvida do que ele está te dizendo. Ele está fazendo aquilo com confiança, com fé. Os radicais islâmicos que entregam a sua vida na Guerra Santa, eles estão lá confiando que vão morrer e vão acordar no paraíso com 70 mulheres. Eles fazem aquilo confiando, sem duvidar. É por isso que, para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui, é fundamental nós ligarmos com o que foi feito no templo. O complemento do texto anterior é o que distingue a fé que não duvida. Que Jesus está tratando de qualquer outro tipo de fé. Se tiverem fé e não duvidarem, assim como as crianças no templo. Se tiverem fé e não duvidarem, assim como aqueles que clamaram: Hosana ao filho de Davi.
Salva-nos, Messias prometido. Se vocês tiverem esse tipo de fé, diferente dos religiosos que duvidaram, que ficaram indignados com Jesus. Esse tipo de fé, e apenas esse é aquele que lhe deixa seguro de estar na verdadeira religião. É disso que se trata. Esta é a fé que está em questão. A fé que é colocada em confiança em Cristo, como o Messias, como o Salvador dos homens. A verdadeira religião, portanto, é aquela que coloca a sua esperança, sem nenhuma dúvida, em Jesus como Messias, como o enviado de Deus para salvar o seu povo do pecado deles. Outra característica da verdadeira religião é que ela não se contenta com folhas, ela não se contenta com aparência. A verdadeira religião produz frutos. Jesus disse aos seus discípulos que se eles tiverem fé no Messias, sem duvidar, seriam capazes de fazer o impossível acontecer. E de fato, como eu já disse anteriormente, os apóstolos fizeram coisas tremendas, milagres semelhantes àqueles realizados pelo próprio Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós devemos confessar que nós somos atraídos por esse tipo de coisa. Nós gostamos do sobrenatural. Nós somos atraídos pelo inexplicável. Em alguns momentos até a gente deseja, nossa, como eu gostaria de fazer parte do período apostólico. Porque se eu visse algo assim, eu acho que eu realmente creria sem duvidar. Como eu gostaria de estar naquele momento produzindo esse tipo de sinais. Essas maravilhas que ocorreram naquele período para autenticar a mensagem da cruz de Cristo. E, consequentemente, irmãos, por causa dessa atração que nós sentimos pelo sobrenatural, a gente corre um risco bem grande, irmãos, de deixar de valorizar o maior milagre de todos. Nós deixamos muitas vezes de celebrar quando o sobrenatural ocorre no nosso meio. Só que ele ocorreu apenas de uma maneira diferente do que a gente esperaria. Nossa, mas que milagre é esse, pastor, que ocorre no nosso meio que a gente não valoriza como deveríamos? A salvação do pecador. O milagre de ver um pecador que se arrepende dos seus pecados e se volta em confiança ao Messias, a Jesus Cristo. O milagre de ver um ser humano caído, batendo no peito e quase sem palavras, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Lembram dos discípulos, depois de terem ouvido o diálogo de Jesus com o jovem rico, lá no capítulo 19 de Mateus, depois de ouvir o que Jesus ensinou sobre salvação, qual que foi a conclusão que eles chegam? No verso 25 eles dizem: sendo assim, quem pode ser salvo? Depois de Jesus ter tratado o tema da salvação, eles chegam à conclusão, sendo assim, mas quem que pode então ser salvo? E qual foi a resposta de Cristo para eles? Para o homem, a salvação é impossível. É impossível para o homem. Mas para Deus nada é impossível. A verdadeira religião faz o milagre, faz o impossível acontecer quando ela une o homem pecador a um Deus santo. Este é o verdadeiro milagre. Aquele que não pode ser reproduzido, replicado de nenhuma outra forma, irmãos. Nós hoje aqui poderíamos replicar milagres aqui no nosso meio. Quantos fazem como os magos egípcios e reproduzem supostos milagres vindo de Deus? Lembram? De Moisés e Arão no Êxodo, diante de Faraó. Até um determinado momento, os magos replicavam os milagres que eles produziam. O bastão atirado no chão que virava uma cobra. As primeiras pragas foram reproduzidas pelos magos egípcios. Satanás, biblicamente, tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Os demônios têm poder para isso. No fim dos tempos, no domínio do anticristo, quem vai estar operando milagre
É maligno. Quantos hoje, irmãos, não replicam sinais, pegam pessoas com dor aqui, dor ali, trazem para frente, e olha, o milagre foi feito. A pessoa foi curada. Quantos não agem na semelhança desses magos do Oriente? Nós já vimos, irmãos, biblicamente, na matéria de angelologia, o poder de Satanás e seus demônios. Já, irmãos, o milagre da conversão é algo que não pode ser replicado. O milagre da conversão é algo que só Deus pode realizar. É algo que apenas a verdadeira religião produz. E de que forma a verdadeira religião produz a união do pecador com Deus? Por meio do Filho. Colossenses 1, 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o maior milagre de todos, irmãos. Pecadores se apresentando diante de Deus santo, sem culpa, irrepreensíveis. E aí ele prossegue: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, confiantes de que Jesus é o seu Salvador, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, das boas notícias, de uma salvação que há no Filho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, a verdadeira religião frutifica. Na verdadeira religião, pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo transformadas, pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, há mudança de vida. O fruto do Espírito é visto na vida daqueles que se unem em torno da verdadeira religião. E isso ocorre porque eles vão sendo ligados a um corpo, o corpo de Cristo. E este é o milagre que nós mais devemos buscar e valorizar no nosso meio. Na verdadeira religião você vai ver pessoas mudando de vida, pessoas sendo transformadas, pessoas reconhecendo o seu pecado e lutando contra ele, pessoas se arrependendo, pessoas depositando a sua confiança no Messias, no Filho. Essa é a marca da verdadeira religião. Não é uma aparência externa. A aparência externa não dura por muito tempo. Você não consegue manter um procedimento santo ao longo de toda a sua vida. Você pode imitar por um determinado período. No domingo ser de um jeito, durante a semana ser diferente. Mas essas evidências vão aparecendo. Os frutos vão sendo conhecidos. Na verdadeira religião, há verdadeira mudança. E sendo a verdadeira religião aquela que nos liga novamente a Deus por meio do Filho, por meio da fé no Messias, uma fé inabalável, confiante, então nós podemos ter certeza de que Deus nos ouve. Nós somos religados. É por isso que o verso 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo o que pedirem em oração, com genuína confiança, em obediência a Deus, com discernimento da vontade do Senhor, vocês vão receber. Então a última característica da verdadeira religião é essa: a certeza de que Deus nos ouve e que Ele nos concederá tudo aquilo que pedirmos, desde que isso esteja de acordo com a sua vontade soberana. Quantas coisas nós podemos aprender por meio de um sermão pregado por uma figueira. Os perigos da falsa religião. Aquela religião que vive de aparência, que vive de belo discurso, que vive de falsa autoridade, mas que não produz frutos. Que Deus nos livre de ser assim, irmãos. Aqueles que se preocupam apenas em aparentar algo que na verdade não são. Hipócritas, como fariseus, escribas. Aqueles que anunciam boas notícias,
mas que não produzem mudanças na prática, e principalmente porque permanecem mortos nos seus delitos e pecados. Qualquer religião que não conduz as pessoas para uma salvação que vem unicamente e suficientemente na pessoa e obra do Messias Jesus Cristo, deve ser rejeitada como falsa. Nós devemos nos apegar, nos agarrar na única verdadeira religião, que, conforme aprendemos, é caracterizada por uma fé confiante, uma fé que não duvida que a salvação vem por meio do Messias, por meio do Filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, uma fé que produz frutos, produz arrependimento, conversão, mudança de vida, novo nascimento, uma fé que nos une ao Criador por meio exclusivamente do Filho e daquilo que Ele fez por nós na sua morte e ressurreição. Uma fé que é humilde e dependente, que não se orgulha dos próprios méritos, mas que se orgulha do seu Salvador, dos méritos dele. Essa é a fé verdadeira que devemos buscar. E eu encerro com algumas perguntas para que você medite. Você já parou por algum instante e meditou sobre a sua religião? Será que a sua religião ela possui as características da verdadeira, conforme nós aprendemos aqui nesse sermão? Será que você possui uma confiança apenas em Cristo? Será que a sua vida é evidenciada por frutos? Frutos de conversão, de mudança de vida, de novo nascimento? Ou será que na sua religião há vestígios daquilo que Cristo combateu diante da religiosidade presente no seu tempo? Como você classificaria a sua religião de acordo com aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã? A sua religião pessoal se encaixaria melhor como uma falsa religião ou como uma verdadeira religião? Então pense por um instante nisso, neste sermão pregado por uma figueira, e vamos orar na sequência.